A Guerra dos Cinco Reis foi o maior evento que a gente viu acontecendo dentro das Crônicas de Gelo e Fogo e dentro de Game of Thrones. Iniciando quando Ned Stark foi preso, essa guerra colocou o Trono de Ferro contra as forças do Norte, assim como incluiu a disputa pela legitimidade sobre quem era o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro entre o Joffrey, o Stannis e o Renly Baratheon. E por fim, a Guerra dos Cinco Reis também mostrou o Balon Greyjoy aproveitando o caos que o reino tinha se tornado para declarar a si mesmo como rei e pedir a independência das Ilhas de Ferro. Enfim, esse confronto levou a maior parte das batalhas e dos grandes momentos que a gente vê dentro da narrativa e, embora ainda tenha sido oficialmente vencida pelos Lannisters, nós sabemos que a Guerra dos Cinco Reis basicamente continua viva, já que o Stannis e o Euron Greyjoy mantêm as suas campanhas ativas contra o Trono de Ferro e contra o Rei Tommen. Mas considerando que a Guerra dos Cinco Reis já trouxe muitas coisas e ela mudou muito dentro dos 5 livros que a gente lê das Crônicas de Gelo e Fogo, hoje a gente vai tentar entender quem foram os verdadeiros vencedores e perdedores dentro desse conflito, pelo menos até agora, olhando para as respostas que seriam mais óbvias, mas também nos aprofundando nessa questão e tentando pescar ali alguns vencedores e perdedores que possam ter passado batido aí pelas suas leituras dos livros. Sendo assim, eu sou o TH Magaldi e se você ama Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal e vem comigo. Antes de tudo, eu preciso lembrar que esse quadro, Vencedores e Perdedores, eu faço inspirado no canal do Anthony Curti, que é um analista e comentarista de futebol americano aqui do YouTube e da ESPN. Eu adoro o trabalho dele e gosto muito de quando ele faz esse quadro, então eu trouxe ele aqui pro canal. Inclusive, esse é o segundo vídeo de Vencedores e Perdedores que eu trouxe pro Cala a Boca Thiago. O primeiro foi sobre os vencedores e perdedores da Dança dos Dragões, um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Vocês, na verdade, gostaram bastante desse vídeo, então eu tô trazendo mais um. Lembrando que esse formato de vídeo consiste em analisar o impacto geral da guerra dentro de Westeros, especialmente focando nos livros, e tentar extrair quem foram os personagens e as casas que se saíram bem ou mal após o conflito terminar, ou enfim, durante o processo do conflito como um todo. Afinal, assim como na vida real, o George R. R. Martin cria as guerras dentro da sua história de uma forma que não exista um único vencedor em definitivo e nem um único perdedor em definitivo. Ou seja, ao mesmo tempo que é bem mais complexo de se analisar, também lembra bastante aquela frase da Dilma: ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Mas sem mais delongas, vamos começar primeiro elencando os 5 perdedores e depois os 5 vencedores da Guerra dos Cinco Reis. Bom, e não dá pra falar dos perdedores da Guerra dos Cinco Reis sem falar do maior perdedor de todos, que foi a Casa Stark. Quando eu tô pensando em quem são os perdedores e os vencedores aqui pra lista, como critério eu costumo pensar assim: essa casa ou esse personagem ficou melhor ou pior do que estava antes da guerra começar? E, usando esse raciocínio, a gente vê que os Starks foram detonados. Antes da guerra começar, os Starks eram uma casa completamente dominante lá no norte, com o Ned Stark sendo chamado para ser mão do rei e tendo pelo menos 3 herdeiros diretos ali para suceder o governo de Winterfell, além de ter também o Jon Snow, a Sansa e a Arya como parte da sua família. Ou seja, eles eram um grupo familiar grande e relativamente bem para os padrões de Westeros. Mesmo Jon sendo um bastardo, se não tivesse o problema com a Catelyn e a gente não soubesse que o Jon, na verdade, é muito provavelmente filho da Lyanna e do Rhaegar, daria para pensar que eventualmente o Jon poderia receber alguma espécie de título, como cavaleiro, por exemplo, ou receber alguma honraria maior por participar da Casa Stark. Então, mesmo tendo Jon dentro desse núcleo familiar como um bastardo, ainda assim, a Casa Stark era uma casa muito forte, muito bem estabelecida, tanto para o norte quanto internamente. Eles não tinham nenhum conflito de poder aparente rolando entre eles. Porém, no final da guerra, a gente tem uma situação na qual o Ned Stark foi morto lá no começo, acusado de traição, tendo inclusive confessado crimes que ele não cometeu só para poder poupar suas filhas. A Sansa se tornou uma refém dos Lannisters, a Arya acabou sendo perdida pelo reino, Winterfell foi atacada pelos Greyjoy e pelo Ramsay, o Bran e o Rickon foram dados como mortos e também ficaram espalhados pelo reino, o Robb Stark até foi declarado rei no momento de glória, só para depois ser assassinado no Casamento Vermelho,
e o norte ser dominado pelos Bolton. Ou seja, não tem ninguém em Westeros que tenha sofrido mais com a Guerra dos Cinco Reis que a casa Stark. Eles perderam tudo e ainda que tenham indícios de que eles possam retomar o norte eventualmente nos livros, o dano que eles sofreram vai levar muito tempo para ser curado, sendo que eles tiveram perdas que são irreparáveis, como Ned Stark, o Robb e a Catelyn. Então, por mais que sejam aí a casa favorita dos fãs e até mesmo tenham maior quantidade de protagonistas dentro da história, os Starks com certeza foram os maiores perdedores da Guerra dos Cinco Reis. Mas não foi apenas a casa Stark que perdeu quase tudo nessa guerra. A verdade é que várias outras casas sofreram muito com o conflito, com alguns senhores perdendo quase todos os seus herdeiros e outras casas sendo exiladas e perdendo seus territórios. Mas se a gente olhar para a região onde as casas nobres foram as mais prejudicadas, eu acredito que o destaque fica para as casas nobres das Terras da Tempestade. E um grande exemplo disso é a própria Casa Baratheon. Afinal, o início da guerra já envolve a morte do rei Robert, o que por si só levou o Joffrey ao Trono de Ferro, e por mais que o Joffrey supostamente tenha assumido o poder como Joffrey Baratheon, nós sabemos que o maior apoiador do Joffrey sempre foi a Casa Lannister, e que foram os Lannisters que de fato dominaram Porto Real e o Trono de Ferro com a ascensão do Joffrey ao poder. Por isso, só a morte do Robert e a ascensão do Joffrey já simbolizou uma queda no prestígio e na influência das Terras da Tempestade. Além disso, com o Renly e o Stannis se declarando reis ao mesmo tempo, as Casas da Tempestade acabaram sofrendo duplamente. Primeiro, a maior parte delas apoiou o Renly, e após a sua morte, essas casas migraram em massa para o lado do Stannis, só para depois serem derrotadas na Batalha do Água Negra, com várias dessas casas precisando pedir perdão e se rendendo ao Trono de Ferro. As casas que conseguiram sobreviver, entre aspas, à Batalha do Água Negra, continuaram apoiando o Stannis, mas foram levadas para o norte só para manter viva uma campanha militar exaustiva e que, por enquanto, parece fadada ao fracasso, já que o Stannis está em completa desvantagem, preso numa nevasca, tentando retomar o Winterfell com poucos homens. Por fim, a própria Casa Baratheon agora está numa situação muito frágil. Se o Stannis morrer, eles ficam basicamente sem herdeiros, além da princesa Shireen, que não apenas é uma mulher, como também é uma garotinha com poucos aliados. Por isso, dá para dizer que, com a Guerra dos Cinco Reis, as Casas da Tempestade, no geral, perderam muito do seu poder e da sua influência, e o destino dessa região é bastante incerto no futuro dos livros. E, ainda dentro desse tópico, vale citar também como uma menção honrosa a Casa Florent. Apesar deles não serem uma casa das Terras da Tempestade, mas sim da Campina, os Florent são os principais apoiadores do rei Stannis. Por isso, após a Batalha do Água Negra, os Florent foram exilados da Campina e perderam seu território para os Tyrell. Eles são um exemplo de como os apoiadores do Renly e do Stannis, que não passaram para o lado do Trono de Ferro a tempo, foram muito prejudicados pela guerra e pelo conflito como um todo. Por isso, apesar de a gente não ter tantos relatos assim das outras Casas da Tempestade, a gente percebe como eles ficam bem escanteados durante a parte final dos livros, por eles não terem de fato muita influência e muito poder para mudar a situação lá em Porto Real. E agora, com a chegada do jovem Griff ali em Westeros, parece que as Terras da Tempestade mais uma vez vão ser levadas para a guerra, agora talvez ou apoiando os Lannisters e sendo meio que a frente de batalha contra a Companhia Dourada, ou ficando do lado de jovem Griff e tendo que enfrentar mais uma vez a aliança Lannister-Tyrell. Então, assim, eles até agora só perderam. Derrota após derrota, até a derrota final. E bom, aproveitando que eu falei das Terras da Tempestade, também vale citar as Terras Fluviais como perdedores. Mas aqui eu queria abordar um ângulo diferente. Porque se nas Terras da Tempestade os maiores perdedores foram os nobres, nas Terras Fluviais, o maior perdedor foi o povo comum. Basicamente, a maior parte das atrocidades que a gente vê acontecendo durante a Guerra dos Cinco Reis são nas Terras Fluviais. Afinal, foi lá que o conflito começou e boa parte da treta e das batalhas também se desenvolveu por lá. Por isso, o povo dos rios sofreu muito com todos os massacres que aconteceram, todos os conflitos, sendo constantemente explorados e castigados pelos ataques dos exércitos das terras ocidentais,
que usaram essa pressão constante contra o povo comum das terras fluviais como uma estratégia de guerra, e deu certo. É claro que algumas casas nobres, como os próprios Tully ou os Blackwood, também saíram bastante prejudicadas da guerra, mas eu acho que, olhando de uma forma mais ampla, quem mais sofreu mesmo nessa região foi o povo comum. Até mesmo depois da guerra, durante o quarto livro, por exemplo, nós vemos pelas viagens da Brienne como as terras fluviais estão detonadas e abandonadas, com vários grupos de criminosos disseminando o caos por lá. E tanto esse arco da Brienne como da Arya lá em Harrenhal são parte central de como George R. R. Martin quer mostrar a guerra dentro da história. Muito longe dos pequenos momentos de glória, ele traz a guerra como uma fonte de violência e sofrimento, ainda mais para o povo inocente. Por isso é fundamental citar o povo comum aqui como um perdedor, especialmente os das terras fluviais, porque eles são essa imagem que a gente tem de como a guerra pode ser terrível, especialmente daqueles que não estão no poder, escolhendo de fato que a guerra deva continuar, mas são os que mais sofrem as consequências dela. E bom, outros perdedores desse conflito foram o Balon Greyjoy e os seus filhos, a Asha e o Theon. E eu acho que não é muito difícil de entender o porquê que eles estão os perdedores. Afinal, quando a Guerra dos Cinco Reis começou, o Lord Balon não perdeu tempo e se declarou rei das Ilhas de Ferro, iniciando uma campanha de saques contra o norte e contra as terras ocidentais, que estavam mais vulneráveis no início do conflito. Mas com o tempo, essa estratégia do Balon se provou um verdadeiro fracasso. Apesar do Theon ter traído os Starks e se juntado ao seu pai na guerra, ele tomou Winterfell e isso se provou um enorme erro estratégico que custou a sua própria liberdade. Além disso, os Nascidos de Ferro conseguiram tomar Bosque Profundo e Fosso Cailin, mas ambos os territórios foram retomados posteriormente sem que nenhuma vantagem real fosse obtida pela Casa Greyjoy. Ainda por cima, o Euron voltou e provavelmente contratou um homem sem rosto para matar o Balon, e depois ele próprio assumiu o poder, deixando tanto a Asha quanto o Theon em uma posição ainda mais vulnerável, já que eles representavam agora uma concorrência para o seu tio. No final, tanto Theon quanto a Asha acabaram prisioneiros do rei Stannis e não dá para saber qual será o futuro deles na história, mas ambos perderam quase todo o poder e influência que tinham quando o conflito começou. Ah, e vale ressaltar um detalhe. Embora eu acredite que os Greyjoy, e em especial os filhos do Balon, são perdedores da Guerra dos Cinco Reis, para mim as Ilhas de Ferro são vencedoras. Porque com o Euron no comando, eles não só mantêm a sua campanha de independência e conquista, como estão ainda mais fortes. Claro, o plano do Euron Greyjoy não parece ser algo puramente territorial e ele é um cara completamente maluco. Mas não dá pra negar que ele é um líder que pode levar os Nascidos de Ferro a manterem os seus costumes de saque e de conquista levando isso cada vez mais longe, o que é justamente o que eles mais querem. Então por isso o Balon Greyjoy e os seus filhos são perdedores, mas eu acho que dá pra fazer essa menção honrosa de que as Ilhas de Ferro, pelo menos até agora, são vencedoras aí da Guerra dos Cinco Reis. Ninguém conseguiu parar eles. E para terminar a lista dos perdedores de uma forma polêmica, eu vou colocar aqui a Casa Lannister. Mas aí você pode estar se perguntando, ué, mas os Lannisters não foram os vencedores do conflito? E sim, oficialmente eles venceram a guerra, ainda que o Stannis esteja vivo e mantendo sua campanha no norte e que o Euron Greyjoy esteja atazanando a costa oeste de Westeros. Mas meio que dentro da história existe esse consenso de que os Lannisters tiveram uma vitória, afinal quase todos os outros reis morreram e os que sobraram, no caso do Stannis, não têm uma força real para ameaçar o Trono de Ferro. Mas a verdade é que não dá pra dizer que os Lannisters se deram bem de verdade com esse conflito. Na real, a verdade é que eles perderam muito poder. Antes da guerra começar, havia um rei Baratheon no poder, no Trono de Ferro. Beleza. Mas a Cersei era a rainha dele. Os Lannisters seguiam como a casa mais rica do reino, com um exército muito poderoso, e eles tinham o Tywin Lannister como base da sua casa, que era uma figura que impunha muito respeito e prestígio. O Jaime Lannister também era considerado o melhor guerreiro de Westeros, e os filhos da Cersei herdariam o trono. Porém, com o conflito, a casa Lannister foi tendo seu poder minado. A maior baixa foi o próprio Tywin Lannister, mas durante o conflito, o Joffrey também foi morto. O Tyrion acabou fugindo como um exilado,
derrotado, a Myrcella foi entregue para os Martell, o Jaime perdeu o prestígio ao também perder a sua mão, e a Cersei perdeu o controle de Porto Real e a sua própria dignidade para a fé militante, e eles foram obrigados a ver os Tyrell assumirem uma posição de cada vez mais prestígio e influência no reino. Ou seja, embora no início da guerra os Lannisters não estivessem no controle oficial do reino, que estava nas mãos do Robert e do Ned, no final da guerra eles até ganharam esse controle oficial, mas eles passaram a governar um reino fragmentado e eles tinham uma autoridade muito mais frágil do que antes. Sem contar que pessoalmente os membros da casa Lannister sofreram duras baixas. A gente teve mortes, como eu mencionei, do Tywin e do Joffrey, mas o próprio Tyrion, que seria um bom líder para a casa Lannister, foi condenado à morte pela sua própria família por um crime que ele não cometeu e ele teve que fugir para salvar a própria vida. E a própria Cersei, que poderia também ter agido melhor caso ela tivesse recebido mais instrução do Tywin, ela acabou se tornando uma rainha tirânica e conspiracionista, o que afundou ainda mais o nome da casa dela. Por isso, para mim, no máximo dá para dizer que a vitória dos Lannisters foi pírrica durante a guerra, que é um termo que você usa para quando se vence o conflito, mas se sofre um custo muito alto para atingir esse objetivo, a ponto da vitória em si não ter valido a pena. E o mais triste de se pensar é que, na verdade, os Lannisters até venceram a Guerra dos Cinco Reis, mas eles derrotaram a si mesmos. Então, por isso, eu coloquei eles aqui na lista como perdedores. E antes de continuar, eu quero avisar vocês que nessa quinta-feira, dia 7 de março de 2024, começa a nossa leitura coletiva das Crônicas de Gelo e Fogo. Ela vai acontecer aqui no canal, numa live ao vivo, às 7h30 da noite. E você que está ocupado nesse horário, pode ficar tranquilo que a live vai ser gravada. Mas eu espero contar com a presença de vocês, porque a leitura coletiva vai ser muito legal. Então, se você nunca leu as Crônicas de Gelo e Fogo e você tem um receio de ler porque os livros são enormes, essa é a sua chance. E caso você já tenha lido também, é uma ótima oportunidade para você reler, já que a gente vai fazer análise dos capítulos, vai discutir algumas ideias e alguns pontos interessantes, e a gente vai ler sempre 3 capítulos por live. Ou seja, essa semana que a gente vai começar, a gente vai ler o prólogo, o capítulo 1 e o capítulo 2. E aí na semana que vem nós vamos ler o capítulo 3, 4 e 5 e assim por diante. Essa leitura coletiva é algo que eu estou planejando há muito tempo, então eu espero que seja um projeto que dê muito certo, seja muito legal, e é algo que vocês pedem também há bastante tempo aqui no canal, então também é algo que eu estou fazendo aí por vocês. Então é isso, pessoal, lembrem aí, marquem a data da live, não se esqueça que caso vocês queiram participar ainda mais ativamente da live e também apoiar o canal, tem o link do Apoie-se que vai estar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram colaborar aí e serem apoiadores do canal. E é isso, tô muito animado, acho que vai ser muito legal e conto com a presença de vocês na quinta-feira, dia 7, às 7h30 da noite. Bom, se os Starks foram os maiores derrotados da Guerra dos Cinco Reis, o Mindinho foi o seu maior vencedor. Peter Baelish esteve por trás de quase todos os acontecimentos centrais que escalaram o conflito. Foi ele, por exemplo, que mandou a Lysa Arryn assassinar o Jon Arryn. Foi ele que mentiu para Catelyn, levando ela a mandar prender o Tyrion. Foi o Mindinho que levou o Ned para os bordéis para que ele descobrisse mais sobre os bastardos do rei Robert. Foi o Mindinho também que traiu o Ned, colocando a patrulha da cidade ao lado do rei Joffrey e da Cersei. E depois foi o Mindinho que negociou com os Tyrell para que eles entrassem na aliança com os Lannisters a tempo de vencerem os Stannis e salvarem Porto Real. E por fim, ainda foi o Mindinho que, junto da Lady Olenna, planejou a morte do rei Joffrey e levou com ele a Sansa para o vale. Quase todas as viradas, as revelações e as conspirações que a gente viu nesses livros, o Mindinho tinha um dedinho dele ali envolvido. Por isso mesmo, ninguém lucrou mais com o conflito do que o próprio Peter Baelish. Ele até começou a guerra num cargo de poder, sendo mestre da moeda, mas sem ter grandes posses, além dos seus bordéis que ficavam lá em Porto Real. Porém, ele terminou o último livro sendo regente do Vale de Arryn e senhor de Harrenhal e senhor supremo do Tridente. Além de ser a pessoa que está com a tutoria da Sansa Stark, por assim dizer, o que coloca ele numa posição muito boa para tentar retomar o Winterfell e também garantir o norte dentro da sua área de influência e de governo. Talvez depois do próprio rei Tommen, ninguém seja mais poderoso em Westeros que o Mindinho, pelo menos em relação a títulos. Sem contar que ele próprio planejou boa parte dos acontecimentos, o que por si só faz dele um vencedor do conflito.
Mas não apenas o Mindinho lucrou com a Guerra dos Cinco Reis. Os Tyrell são outros que ascenderam bastante com esse conflito. Depois da rebelião do Robert, os Tyrell foram uma casa que ficaram numa espécie de limbo do poder. Eles apoiaram os Targaryen durante a rebelião e por mais que não tenham tido nenhuma punição por estarem no lado derrotado, eles também não ganharam nada com isso. Talvez, por esse motivo, os Tyrell se posicionaram rapidamente quando a Guerra dos Cinco Reis começou, ficando ao lado do rei Renly, especialmente por conta da proximidade dele com o Loras Tyrell. Proximidade muito próxima, inclusive. Depois, com a morte do Renly, os Tyrell se aliaram aos Lannisters e a Marjorie acabou se casando com o Joffrey e, em seguida, com o rei Tommen, assumindo o posto de Rainha dos Sete Reinos. No final do último livro, com altos e baixos, não só os Tyrell têm a Fortaleza de Águas Claras como um novo território, tendo tomado ela dos Florent, como o Mace Tyrell foi nomeado Mão do Rei, além de vários vassalos da Campina terem assumido posições importantes no Pequeno Conselho. Sendo assim, por mais que tenham tido algumas baixas, a verdade é que, da mesma forma que aconteceu com o Mindinho, os Tyrell conseguiram usar a guerra como uma escada que os levou a acumular poder e influência. E outra casa que também acabou sendo muito beneficiada com o conflito foram os Bolton. Embora sempre tenham sido uma casa poderosa no norte, os Bolton passaram séculos sendo subjugados pelos Stark. Porém, com o Casamento Vermelho, o Lord Roose Bolton conseguiu tomar o norte para si, assumindo o controle de Winterfell, de Fosso Cailin e mantendo o Forte do Pavor, 3 castelos fundamentais para um governante nortenho. Como se não bastasse, através de uma manipulação, o Roose ainda casou o seu filho, Ramsay, com a Arya Stark, ou pelo menos uma falsa Arya, o que aumentou a sua legitimidade como novo governante do norte. Vale ressaltar também que os Bolton não estão consolidados no poder, afinal o Stannis segue na porta deles querendo retomar o castelo para si e vingar os Stark. Sem contar que no final do último livro, a Jeyne Poole fugiu, levando essa legitimidade da falsa Arya com ela. E os Manderly estão tramando com o Davos para tentar recolocar o menino Rickon Stark no poder. Então assim, não dá para negar que as ações do Roose deixaram ele como um vencedor na guerra, sem contar que ele fez o que vários reis vermelhos do passado não conseguiram fazer, que foi subjugar Winterfell. Mas fato é que a posição do norte não está consolidada e dá para dizer que por lá a Guerra dos Cinco Reis ainda não acabou de verdade. Agora, eu também preciso mencionar que eu não coloquei a Casa Frey nem nos vencedores, nem nos perdedores. Isso porque a verdade é que eles permaneceram basicamente na mesma ao final do conflito. Diferente do que muitos fãs pensam, os Frey não se tornaram senhores das terras fluviais, igual os Bolton se tornaram senhores do norte após o Casamento Vermelho. Na verdade, os Frey até conquistaram o castelo de Correhill, mas quem tem o título de Senhor do Tridente é o Mindinho, como eu já comentei. Sem contar que a opinião do restante do reino sobre os Frey continua a mesma de antes da guerra, que eles são uma casa traiçoeira e pouco confiável. Os Frey também não tiveram grandes ganhos de território, nem grandes perdas. Até mesmo porque eu já mencionei num vídeo aqui no canal que a gente deve ter uma guerra civil dos Frey no futuro do 6º livro. E o domínio que eles têm hoje sobre Correhill é bastante frágil. Então eu só quis usar esse aqui, o ponto dos Bolton, para explicar que, por mais que os Bolton e os Frey tenham igualmente participado do Casamento Vermelho, para mim os Bolton sim foram vencedores. Já os Frey não foram nem vencedores e nem perdedores. E antes de ir para o último vencedor da lista, eu acho válido citar 2 instituições de Westeros que foram vencedoras por motivos diferentes durante a Guerra dos Cinco Reis. Primeiro, a Patrulha da Noite. Não dá para saber o que teria acontecido se a guerra não rolasse, já que no começo do primeiro livro, o Ned Stark já planejava reunir os seus vassalos e marchar para lutar contra o Mance Rayder. Porém, a verdade é que foi por consequências da Guerra dos Cinco Reis que o Stannis decidiu interferir na Batalha de Castelo Negro, sendo fundamental para a vitória da patrulha contra os selvagens. Além disso, a chegada do Stannis poupou a vida do Jon Snow, que se tornou senhor comandante da patrulha logo em seguida, e ele parece ser a única pessoa lá de dentro que está realmente interessada em salvar a Patrulha da Noite e preparar o reino para o avanço dos outros.
Por isso, a Patrulha é uma vencedora, na minha opinião. Já do outro lado do continente, voltando para o sul, para Porto Real, a Fé Militante também se tornou uma vitoriosa ao ascender ao poder e basicamente tomar conta de Porto Real após ter um decreto do rei Tommen favorecendo a Fé Militante voltar a se reunir. Provavelmente, sem a guerra, jamais haveria condições para que o Alto Pardal ganhasse tanta influência, até porque o conflito também diminuiu a autoridade da coroa. Então, conforme a coroa foi perdendo influência lá em Porto Real e perdendo credibilidade, a Fé Militante foi tomando parte dessa credibilidade para si, especialmente com as classes mais baixas. Então, com a ascensão do Alto Pardal e da Fé Militante, não dá para negar que eles também foram uma das instituições mais vitoriosas aí da Guerra dos Cinco Reis. Apesar que não dá para saber o que vai acontecer com eles nos próximos livros e se eles vão conseguir consolidar esse poder de fato. E por fim, a última grande vencedora da Guerra dos Cinco Reis foi uma casa que nem lutou na guerra, a Casa Targaryen e os seus apoiadores. E sim, como sempre, eu aqui no canal mostrando que eu não sou tão intolerante com os Targaryen quanto pareço às vezes. Mas a verdade é que eles são realmente vitoriosos. Logo de cara, porque tanto o Illyrio Mopatis quanto o Varys, que desejavam desestabilizar o reino para ajudar na chegada da Daenerys e do jovem Griff, agiram para que o conflito de alguma forma acontecesse. Obviamente, os dois não foram tão eficientes quanto o Mindinho, mas o próprio Varys fala no epílogo do 5º livro que existe uma necessidade do reino estar em conflito para que o jovem Griff tenha uma vitória mais fácil. Sendo assim, a Guerra dos Cinco Reis foi fundamental para desestabilizar as grandes casas de Westeros, enfraqueceu seus exércitos e suas frotas, tornando o continente mais vulnerável para um ataque Targaryen, seja da Daenerys ou do jovem Griff, que já está acontecendo. Além do mais, a Guerra dos Cinco Reis também deu a oportunidade para que a Casa Martell finalmente agisse, sendo que eles devem ser um aliado em potencial muito importante ou para o jovem Griff ou para Dany, depende do que vai acontecer aí nos Ventos do Inverno. E, olhando também de forma mais abrangente, a Casa Targaryen também tem uma vitória mais subjetiva. Afinal, a Guerra dos Cinco Reis é provavelmente o maior conflito em Westeros desde a Dança dos Dragões, ou talvez o maior conflito desde a própria conquista. Querendo ou não, isso pode ser usado como argumento de que, bem ou mal, a Casa Targaryen, mesmo sem os dragões, era um símbolo muito forte e muito poderoso para manter a ordem social no reino. Sem os Targaryen, rapidamente o reino entrou numa espiral de conflitos. O rei Robert até conseguiu manter a paz por um certo tempo, mas a sua morte mostrou como seu governo era fraco e como a sua autoridade da Casa Baratheon, de modo geral, era bastante frágil. Então, com os Targaryen, a gente teve 300 anos de união em Westeros. E sem eles, em 15 anos, o reino se fragmentou de uma maneira absurda. Então, póstumamente, os Targaryen e os seus apoiadores são sim vencedores da Guerra dos Cinco Reis. E só antes de terminar, fica aqui uma menção honrosa que eu acho interessante para Braavos, para a cidade de Braavos. Porque com Westeros, os Sete Reinos, em um conflito tão intenso, basicamente Braavos se torna a cidade, o reino mais poderoso do mundo. Não tem outro lugar que rivalize com Braavos em poderio militar e até em estabilidade política, porque eles são realmente muito fortes. De um modo geral, eu acho que a cidade acaba ficando atrás de Westeros, porque somando todos os Sete Reinos, eu acho que eles são mais poderosos do que Braavos, mas agora com o reino em crise, eu acho que Braavos tende a ter essa posição de lugar mais poderoso do mundo. Não sei se o George R. R. Martin vai usar isso dentro da história, mas de fato eu acho que Braavos é a principal potência militar do mundo conhecido ou do mundo de Gelo e Fogo, agora que Westeros está tão devastada pela guerra. E também dá para pensar que Braavos tem o Banco de Ferro, que tem vários empréstimos, tanto para a coroa, para o Trono de Ferro em si, quanto para o próprio Stannis. Então o Banco de Ferro de Braavos também acaba sendo um vencedor, já que uma guerra faz com que ele empreste dinheiro para mais pessoas e posteriormente ele deve cobrar essa dívida e lucrar bastante, porque é isso que os bancos fazem, não é mesmo? Mas é isso, pessoal, deixe nos comentários se eu esqueci de algum vencedor ou perdedor de alguns dos lados, ou se você discorda de mim em algum vencedor que eu coloquei ou de algum perdedor. Eu vou adorar ler todos os comentários e responder o que eu puder. Então, mas não se esqueçam que quinta-feira tem a nossa leitura coletiva, vai ser muito legal, mais uma vez conto com vocês lá. E é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.